como cartunista, eu queria saber como que você se aproximou dos desenhos, como que tudo começou assim pra você. Então, a gente começa a desenvolver uma arte assim, né? Quando eu tinha uns 14 anos, 13 para 14 anos. E na escola, né? Eu, com os outros amigos, sempre fazia alguns rascunhos, mas através da coleção. Então, Sim. então eu troquei umas revistas com um colega e nenhuma delas tinha a revista do Homem-Aranha. Aí eu comecei a ler, né? Tipo, para vocês que tem criança, tem alguém que quer iniciar a leitura, acho que é sensacional ter um exemplo assim, né? Através da literatura. A gente tinha bastante também, esses vão lembrar, né? Acho que o pessoal mais antigo vai lembrar, que era aqueles livros da série Vagalumes. Tem bastante Eu... na Pô, isso daí é escola. parte do Gon aí, Pô, tá? aí Porque eu o já Gon não que. conheço O Gon também. conhece. Então tinha ilustrações, tinha a história em si, tinha algumas ilustrações. Isso chamava bastante atenção. Mas a partir das primeiras HQs que eu adquiri e comecei a ler, eu desenvolvi o gosto pelo desenho. Mas levou mais ou menos um ano mais ou menos depois, em 93 mesmo, eu comecei a ver os quadrinhos e falar, pô, como o cara consegue fazer aquilo? É. Como... Tu E quer fazer também eu quero, ou não, não, eu não sentiu? quero Sentiu? sentir, tipo, Pô, se o cara consegue, eu Se o devo cara consegue, conseguir. eu Vou consigo, atrás irmão? consigo também. também, cara. Nossa, era demais. Mas era assim, era muito difícil porque galerinha dos anos 90 aí sabe como que é, né? A gente não tinha internet, a gente só tinha a banca, né? Como uma referência. Tudo que chegava conhecimento era através das bancas, né? Uhum. Todo o país, né? Então, nossa cidade lá tinha 3, hoje, infelizmente, só tem uma, mas através de como começar a adquirir os quadrinhos, os primeiros gibis, né? Muita gente fala HQ, né? É o termo chique, né? É. Eu conheço como gibi, né? Eu apaixonado pelos quadrinhos. E aí comecei a fazer rascunhos, desenhos do Homem-Aranha. E, e o legal é que no Brasil tava chegando aquela época né, 93 para 94, teve um desenhista que ficou, pra mim é top até hoje, é o Todd McFarlane. Então ele mudou a referência no desenho do Homem-Aranha, né? Tanto na estrutura, como nas histórias e a narrativa. Então isso chamava muita atenção. Todd McFarlane tá até hoje, ele saiu da Marvel, né? Trabalhou na Marvel, trabalhou na DC, e depois criou junto com outros desenhistas a Image. Hoje tá com o Spawn até hoje. Mas Ele é o criador do Spawn? ele é o criador do Spawn. Caraca. Só. Só É isso. só isso, tá? E ele teve muita brigas na Marvel, né? Quando eu Por quê? comecei. Porque ele era bom e o resto era ruim? Qual que era a Destacava treta? muito? Ele se destacava muito? Não, ele tinha um olhar diferente pro Homem-Aranha, né? Então, quando ele começou a desenhar, ele mudou a teia. Então, a teia espaguete, né, que virou uma referência dele, depois disso, todos os desenhistas começaram a fazer. Então, antes era a teia reta, né? Não tinha detalhe nenhum. Então, era tipo Caraca. um fiozinho, Um risco. um risco. E ele criou a espaguete toda enrolada, cheia de Caraca, traços. velho. Então, isso virou uma referência. São detalhes absurdos, assim, tá? Absurdos. E na época, a direção da Marvel proibiu ele de desenhar. O McFarlane, não quero mais que você desenhe essa teia no Homem-Aranha. Caraca. E ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele queria, tipo assim, tava querendo provar pra eles que tava dando certo. E aí chegou uma época que ele queria sair fora mesmo da Marvel, né? Já tava desenhando o Homem-Aranha há algum tempo. E aí chegou para os diretores e falou, não, eu quero sair, quero fazer outras coisas e tal. E aí a Marvel queria segurar ele e falou assim, a gente vai dar uma revista pra você e você pode fazer tudo nessa revista. E aí o que aconteceu? Ele pensou que era outro personagem, na verdade veio o Homem-Aranha. Aí ele voltou a desenhar histórias, o próprio roteiro dele e o traço dele. E isso já na série Tormenta, né? Uhum. Que chegou aqui no Brasil, na época explodiu, vendeu 12 milhões de exemplares. Nossa. Só, coisa pouca. A Coisa Marvel pouca. só explodiu um pouquinho, assim. Só um tiquinho. Então,
A Marvel viu o crescimento dele estrondoso e ele também, mas aí, com as picuinhas e tal, ele pegou e saiu e formou a Image. E mas na DC ele só tudo trabalhou isso, com o né? quê, será? com a DC ele fez o Batman. Caraca. O cara Fez conseguiu. O cara Não, desenhou o cara- o Homem-Aranha e o Batman. Pô, só o cara é muito ruim, né? E daí agora ele tem o Spawn. Olha, É. olha que cara ruim, fraco, Nossa. né? Fraco ele. E